Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o leite desce, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Com a citação do versículo 1 do Salmo 121, nós cumprimentamos a todos os ouvintes da Musical FM, desejando a todos uma boa e abençoada recepção, uma tarde debaixo das poderosas e abençoadoras mãos de Deus. Estamos estreando hoje o meu, o seu e o nosso programa Cristo, a verdade que liberta. É o programa das Casas da Bênção, ICB São Paulo, ICB Brasil. De segunda a sexta, pastor Ivair, às 13 horas, das 13 às 14 horas, estaremos juntos. Este programa, com certeza, será um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Você terá aqui palavras reveladas, inspiradas diretamente pelo Santo Espírito. Você terá histórias lindas de vidas transformadas. Nós poderemos interagir, recebendo pedidos de oração e orando em favor de todos aqueles que sofrem. E teremos durante o programa, pastor Ivair, 2 momentos de oração. 2 momentos que nós estaremos clamando aos céus. Daqui a pouco nós vamos chamar o bispo Antônio Carlos Palaroni, diretamente de Santos. Mas agora eu falo com meu amigo pastor Ivair Diniz, que está comigo aqui nos estúdios. Boa tarde, pastor Ivair. Qual a sua expectativa para a estreia do nosso programa? Diga-se de passagem que está no ar também através da Musical FM 105.7, mas também através das redes sociais, não é mesmo? Muitas redes sociais, nós estamos aí chegando até você de muitas e muitas maneiras. E a partir de hoje, a gente vai poder estar conversando, vai poder estar interagindo com você pessoalmente, de muitas formas, através das nossas redes sociais. Mas é importante nós nos apresentarmos. Eu gostaria, antes de tudo, de dizer que nós somos da Igreja Casa da Bênção do Estado de São Paulo, e aqui quem fala primeiro com você é o presidente nacional e internacional dessa instituição, uma igreja que já tem os seus quase 60 anos de existência e que tem sido instrumento de Deus na vida de muitas e muitas pessoas. Meu apóstolo Jair de Oliveira, a sua voz com certeza nesta tarde
vai alcançar muitos corações aflitos. Amém. Que alegria, que satisfação saber que estamos falando para toda a grande São Paulo, para todo o Brasil e o mundo, através das redes sociais. E a partir de agora, pastor Ivair, as pessoas podem ligar, né? Mandar mensagem de texto, melhor dizendo, pedindo oração. Coloque apenas o seu nome e a sua necessidade. Em qual área? Física, espiritual, financeira, familiar? Coloque o seu nome e o pedido específico e a cidade de onde você está contactando conosco. O telefone para você fazer isso a partir de agora tem esse número. Vamos dar uma conferidinha aí, 011 9752 94642. Repita, por favor, pastor Ivair. Então vamos lá, você que está com a gente aí, você pode a partir de agora anotar esse número, é o número que você vai estar falando direto conosco, 011 9752 94642. Eu repito para não ter dúvida, 011 9752 94642. É isso aí. Pode mandar o seu texto, pode mandar o seu pedido, ou nos informando como você está recebendo o som da sua Musical FM ou através das redes sociais. Maravilha. Podemos chamar o nosso querido Bispo Antônio Carlos Palaroni? Ele já está preparado, nos ouvindo lá na Baixada Santista. Um abraço, meu querido Bispo Palaroni. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Cristo a Verdade que Liberta. Recebemos com muito amor e carinho a sua participação direta de Santos. Obrigado, apóstolo Jair, pastor Ivair. Uma alegria muito grande neste momento. Não sei como os ouvintes receberam a participação do Bispo Palaroni lá nos seus receptores, mas vai melhorando e daqui uns minutos, né, estaremos aí com excelente qualidade. Daqui a pouco, Bispo Palaroni, você volta para nós estarmos compartilhando juntos uma palavra de fé, uma palavra de esperança para os nossos queridos ouvintes. Olha só quantas pessoas já estão participando, que maravilha, oh, que bênção. Gostaria de colocar meu nome na oração, deixa-me ver, temos que abrir aqui para ver. Boa tarde, Pai do Senhor, meu nome é Regiane de Osasco, gostaria de oração na área espiritual e familiar. Gente, o telefone disparou aqui, o zap. Vamos lá, pastor Ivair, ajude aqui. Que coisa linda, muito obrigado pela honrosa audiência. Todos os pedidos estão sendo devidamente anotados. E aos 30 minutos, 13h30, faremos a primeira oração. E posteriormente, 13h50, a segunda oração com objetivos diferentes. Pastor Ivair, quem está conosco aí, por favor? Muito bem, meu apóstolo, está chegando aqui devagarzinho as nossas mensagens. Vamos aqui, Rony, dá uma força para a gente aqui. Mas é importante, meu apóstolo, a gente contar o seguinte. É importante nós falarmos que o que nos traz aqui é a fé de viver o sobrenatural. E eu acredito que o senhor tem uma palavra dentro disso. E quando nós
compreendemos, quando nós acompanhamos a história de algumas pessoas, quando nós abrimos a Bíblia, a gente consegue enxergar Deus agindo, nós conseguimos enxergar Deus fazendo acontecer coisas sobrenaturais na vida das pessoas que buscam por Ele. Então, o que nos traz aqui é essa fé. Daqui a pouco nós vamos trazer a história de fé do senhor Juarez Pereira dos Santos. Eu sou pregador do Evangelho há 52 anos. Dificilmente a gente vê uma história tão dramática, Sim. de uma operação de Deus tão sobrenatural como aconteceu na vida do senhor Juarez Pereira dos Santos. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre este brilhante, maravilhoso caso de história de fé. E amanhã nós teremos a sua imagem através das redes e a sua voz através da Rádio Musical FM, nos contando em detalhes aquilo que nós vamos antecipar em parte. Tá bom? É bom dizer, meu apóstolo, que quando nós conversamos com o senhor Juarez, eu fui o primeiro a ter esse contato com a história de fé dele. Eu fiquei impressionado por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que a família dele viveu e aonde foi que ele conseguiu chegar através da fé e através do apoio espiritual que ele encontrou. Então, essa história é uma história emocionante, é uma história muito especial que com certeza vai fortalecer o coração de quem está ouvindo e vai ajudar alguém que está vivendo essa situação muito complicada. Maravilha, eu vou chamar o Bispo Palarone já, mas antes nós temos uma vinheta ali, ou algumas vinhetas, não temos? Está no ponto? Podemos, Silvio? Podemos? Queremos pedir desculpa a vocês, ouvintes, porque é o primeiro programa ao vivo e a cores, e o que é ao vivo está sujeito a alguma deficiênciazinha, mas vai se acertando, vai valer, porque a unção de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a boa mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. 13h30, primeira oração, vai mandando seus nomes, seus pedidos, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Podemos chamar o Bispo Palarone agora com melhor qualidade? Podemos, Silvio? Ok. Uma palavra Diretamente de certa, Santos? chegando aos seus ouvidos. Ainda não. Então vamos lá, pastor Ivair, vamos lá. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, se possível, com a participação do Bispo Palarone. Pode ser? Ok. Estou por aqui, Veio ao apóstolo. meu coração, nesta manhã, enquanto eu orava, um tempo a sós com Deus, um tempo de devocional pessoal, e o Espírito de Deus trouxe ao meu espírito uma palavra rema para dividir com você, para compartilhar com você, meu prezado ouvinte, em qualquer ponto de São Paulo, do Brasil, através das redes. Segundo Crônicas 7:14. Esse texto é extraordinário, pastor Ivair. Sim. Terça-feira passada eu estava no Palácio Alvorada, com mais de 300 líderes das mais diversas denominações do Brasil. E foi-me dada a oportunidade para fazer uma saudação ao excelentíssimo senhor presidente da República, por sinal meu xará, Jair Bolsonaro. Sim. E dentre outras coisas que eu disse ao senhor presidente, eu fiz a citação lá no Palácio da Alvorada, de 2 Crônicas 7:14, dizendo que nesse texto está a receita para a cura da nação. Sim. A receita para a cura individualmente das pessoas. A receita para a cura dos lares, das famílias, da nossa terrinha em particular. E eu quero pedir a participação do Bispo Palarone para nos próximos 8 minutos discorrermos sobre esse texto. É muito precioso. Salomão acabara de orar, dedicando, consagrando ao Senhor o grande templo que ele
construíra. E após a sua oração tão especial, fogo de Deus se manifestou, consumiu todo o holocausto. E era um enorme holocausto, pastor Ivaí. Sim. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Quanto maior o sacrifício, maior o fogo. Sim. O fogo veio e consumiu o holocausto. E em seguida a glória de Deus se manifestou e encheu o templo, de tal maneira que os sacerdotes não podiam entrar. Mas o que eu quero frisar foi o que Deus respondeu a Salomão. Deus disse, no verso 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, se o meu povo, veja que começa com condicional, se toda a bênção de Deus é condicionada. Nenhum milagre de Deus acontece como um passe de mágica. Deus coloca um se, um condicional. Se o meu povo. Deuteronômio 28, nós encontramos vários se's. Se o meu povo, lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires, se atentamente guardares os meus mandamentos, essas bênçãos virão e vos acompanharão. Aqui precisamente ele diz, se o meu povo, Deus tem um povo. Eu creio. Meu bispo Palarone, Deus tem um povo. Eu faço parte, você faz parte, você ouvinte é parte desse povo. Na antiga aliança era o povo de Israel. Na nova aliança é a igreja. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, faz parte desse povo peculiar, dessa propriedade exclusiva, dessa nação santa, desse sacerdócio real. Deus fala contigo, se o meu povo, você é parte do povo de Deus. Se, e aí vem o condicional. Bispo Palarone, traz para nós a primeira condição que Deus coloca para que a terra seja curada e sarada. Apóstolo, é bem interessante esse texto, porque quando o Senhor fala isso a Salomão, né? Ele fala de quando não houvesse chuva na terra, ele fala de pragas de gafanhotos, e ele fala sobre pestes. Então ele diz, se o meu povo, em primeiro lugar ele está dizendo, no caso do meu povo, glória a Deus, no caso do meu povo me buscar. Segundo lugar, quando ele fala povo, ele está falando de filhos, não é verdade? Isso então, mesmo. Eu me lembro daquela mulher Cirofenícia, apóstolo. Sim. Quando foi até Jesus com a filha em casa, estava endemoniada. E o Senhor disse, não é bom eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então hoje nós temos visto, muitas vezes, a igreja dando uma grande prioridade para aqueles que ainda não são salvos, para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus, para ter um contato com o sobrenatural, quando na verdade os filhos estão tendo a falta de pão à sua mesa. Sim, é verdade. Então, há duas condições aqui. Primeiro, se o meu povo, ou seja, se no caso de alguém chamar por mim, é isso que o Senhor está dizendo, se alguém chamar por mim, se alguém me buscar por ser o meu povo, por ser os meus filhos, então é importante esse detalhe, meu apóstolo, sim, porque nessa hora da tarde, há muitos queridos irmãos, né, que já tiveram uma experiência com Deus, mas lá no passado, já tiveram até um testemunho, mas lá no passado, mas que hoje estão vivendo, sabe, de uma forma espiritualmente precária, com uma saúde precária, com finanças precárias, porque há muita gente hoje entendendo que basta apenas haver uma necessidade, passar por uma adversidade, para que Deus venha correndo em socorro a ela. Sim. Mas esta não é a realidade. A primeira realidade é se
Então, tem que ter um desejo no coração. Muito no bem. caso de buscar, no caso de se aproximar, o Senhor disse, o meu povo, então agora, para os meus filhos, tem pão na minha mesa. Para os meus filhos, tem provisão. Glória para a os Deus. meus filhos, tem saúde. Para os meus filhos, tem libertação. Eu me lembro agora, apóstolo, Sim. daquela mulher que andava curvada há 18 anos. Sim. E quando Jesus a liberta, ele diz, esta mulher é uma filha de Abraão. Agora, uma filha de Abraão, presa por um demônio que estava nas Há 18 costas anos dela, prendendo aprisionada. as colunas vertebrais dela, você É entende? verdade. Então era uma filha que tinha pão na mesa, mas que estava tendo grande necessidade. Então essas duas condições, a primeira condição é si. Então tem que partir de nós, né? Amém. Não é no caso, as pessoas ficam muito no caso de, não, se o meu povo. Então se você resolver buscar, você vai ter pão na mesa. É verdade. Porque você é filho, você é povo de Deus e povo tem a condição de filho. E a primeira condição, né, apóstolo, que a gente encontra nesse texto é se humilhar, não é? Amém. É se humilhar. Eu até anotei aqui, o senhor falando aí sobre o assunto, né? Humilhar é se pôr em condição de inferioridade, é reconhecimento de dependência, sabe? Há muitas pessoas hoje que estão sofrendo, há muitas pessoas hoje, né, que estão atormentadas, há muitos cristãos hoje que estão vivendo numa condição de vida espiritual, financeira, econômica, vergonhosa e deplorável, mas mantêm-se orgulhosas, né? Elas não se quebram, elas não se humilham, elas não mostram uma dependência de Deus. Elas acham que o simples fato de serem servos de Deus, Deus vai se inclinar, né, em direção a elas. Amém. E vai dar a provisão que elas precisam, meu apóstolo. A primeira condição é humilhar. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais essa primeira condição, né? Reconhecer a nossa pequenez, a nossa insuficiência e, simultaneamente, reconhecer a grandeza, a soberania, o Deus onipotente. Isso que você coloca, tem pessoas que mesmo diante do sofrimento, ele tem a cerviz dura, né? Ele é cheio de orgulho, de arrogância, né? E Deus disse lá, usando o apóstolo Tiago, o Espírito Santo usou Tiago e escreveu uma palavra muito forte, que Deus resiste ao soberbo. Você já pensou alguém que está sendo resistido não pelo diabo, não pelas circunstâncias, mas muitas vezes pelo próprio Deus, por causa do orgulho, da arrogância, da soberba? Por que Deus detesta tanto o orgulho, a arrogância, a soberba? Porque esses sentimentos remetem a Lúcifer, né? Que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então o caminho para receber vitória na sua vida pessoal, seu ministério, sua vida espiritual, não é se humilhar, é descer, é reconhecer que eu e você e nós somos pequeninos, frágeis, mortais, mas que há o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que você hoje possa ir onde está nos ouvindo, na hora da oração, se humilhar diante do Senhor. Glória a Deus. A segunda condição, Bispo Palarone, está aqui também no verso de número 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Fale para nós um pouquinho sobre o que é oração. O que é oração? Parece uma coisa tão pequena, tão assim infantil, a definição de oração. Mas é importante a pessoa entender o que é realmente orar ao Senhor. Diga para nós, bispo. O apóstolo, eu entendo oração de uma forma, como você disse, muito simples. Orar, no meu entendimento, é a gente falar com Deus como se fala com um amigo. Amém. Então é aquele momento que nós buscamos aquela liberdade, né, de encostar no ouvido de Deus e mostrar a Ele as nossas necessidades, mostrar a Ele as nossas deficiências, as nossas fraquezas. E uma coisa que é muito importante,
quando nós falamos de oração, apóstolo, Sim. é que a oração ela dá acesso a Deus à nossa vida. Amém. Sabe? Enquanto nós não oramos, Deus não tem acesso à nossa vida. Jesus disse isso de uma forma muito simples. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele Amém. acha. Aquele que bate, a porta se abre. Então, para que a porta seja aberta, é necessário nós batermos nela. Para recebermos, é necessário que a gente peça. Então, enquanto não há esta ação da nossa parte, Deus não terá acesso, né, à nossa vida e às nossas necessidades. Ok. Então, eu entendo a oração, em primeiro lugar, falar com Deus como se fala com um amigo, em segundo, dar acesso a Deus às nossas necessidades. Muito bem, meu bispo. Outra coisa também, a oração deve ser toda ela, ou todas elas, né? Dirigida ao Pai, no nome que está sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Ele disse, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. É pelo nome de Jesus, pelos méritos dele, pelos créditos dele diante do Pai, que ele nos ouve e nos atende. Outra coisa, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala e ouve Deus. Maravilha. Meu bispo, a questão do tempo aqui, você sabe que o tempo a gente precisa remi-lo, porque só temos 55 minutos, né? De 13 às 13h55. Mas a outra condição aqui no capítulo 7, verso 14 de 2 Crônicas, que estamos compartilhando com os irmãos, além de orar, diz buscar a minha face. Buscar a face, pastor Ivair, é diferente de buscar as mãos. Sim. Muitas vezes as pessoas buscam as mãos, buscando um benefício, uma bênção, uma cura, uma libertação, uma bênção de prosperidade. Como diz o bispo Palarone, não há nada de errado. Pedi, recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Mas buscar a face é a adoração, gente. É a contemplação da formosura do Senhor. Davi disse lá no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa habitar para sempre nos átrios, na casa do Senhor, e contemplar a sua formosura. Isso tem a ver com adoração. Adoração, que coisa preciosa. Então Deus coloca as condições. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face na adoração, hoje a adoração profética, né? Como a Igreja de Cristo, de um modo geral, no Brasil e no mundo, passou por uma transformação no entendimento do que é adoração, do que é louvor profético. Esta é uma condição que Deus coloca. Quando você está adorando, Deus se manifesta, a glória dele te envolve. Você entra no Santo dos Santos e desfruta da Shekinah, da glória do Senhor. Meu bispo Palarone, a próxima condição que Deus coloca para o povo da antiga aliança e por extensão para nós, porque tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Comenta conosco aí a terceira condição que o Senhor coloca. Ô meu apóstolo, a terceira condição é se converter dos seus maus caminhos. E tem maus caminhos no meio do povo de Deus, Palarone? Tem muitos maus caminhos, apóstolo. Quando a gente fere os princípios, os valores Por exemplo, discrimine aí uns para nós aí, misericórdia. Estabelecidos por Deus, né? Então nós entramos nos maus caminhos. E assim, apóstolo, quando o Senhor coloca essa condição, né? Ele diz o seguinte: quando nós tomamos a palavra converter neste texto, ela é bem interessante, porque Deus está dizendo para nós retornarmos, para irmos de volta. Nós estamos vivendo hoje, meu apóstolo, um tempo em que o que importa na vida das pessoas é apenas ter a fé e não a conduta. Então, há muita gente hoje perdida, infelizmente, dentro da igreja,
afirmando ter uma fé absurda em Deus, porém, os seus caminhos são maus. É verdade. São pessoas que estão praticando a iniquidade, estão aborrecendo a Deus com seus atos pecaminosos, mas ninguém aponta para isso, ninguém mostra essa realidade de vida em que elas estão vivendo como uma das condições para ter esse encontro face a face com Deus, mergulhar nessa glória, né? Olhar para o rosto de Deus e depois então ter as mãos do Senhor estendidas para Ele. Então, Amém. quando fala de converter, é porque naqueles dias Deus estava alertando que se o povo de Israel deixasse seus princípios e valores espirituais, eles necessitariam voltar, retornar. E eu sinto, apóstolo, que nessa tarde há muitos queridos Glória a Deus. e preciosos irmãos, sabe, que estão nos ouvindo aqui no estado de São Paulo, que estão nos ouvindo na capital, que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais, que precisam hoje retornar, vir de volta, como fez, meu apóstolo, o filho pródigo, como fez o filho pródigo. Isso mesmo. Ele precisou se converter, retornar à casa do pai, para então receber dos benefícios que a casa do pai lhe tinha para oferecer. Amém. A palavra arrependimento, não é, Palarone? No grego que foi escrito no Novo Testamento é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente. Interessante notar que João Batista, a primeira mensagem de João Batista, Mateus 3, versos 1 a 3, foi: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A primeira mensagem do Senhor Jesus, Mateus 4, 16 e 17, foi também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, no dia que nasceu a igreja, foi também uma mensagem de arrependimento. Por isso o Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender de seus maus caminhos. Aí vem a promessa linda. Olha a promessa, Palarone, diz o Senhor: então, só então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. O maior problema é o pecado que interrompe a relação com Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido não está tapado, porém, vossos pecados e iniquidades encobrem o seu rosto de vós. Por isso é necessário o arrependimento, o abandono dos maus caminhos, para que então o Senhor ouça e manifesta a sua glória, o seu poder, o seu milagre. Ele disse: sararei a sua terra. Como está a terra das suas emoções? Amém. Como está a terra do seu físico? Quem sabe você está aí doente, acamado, desenganado. Quem sabe você está aí deprimido, angustiado, com complexo de inferioridade, sofrendo. O Senhor está dizendo: sararei a sua terra. A aplicação aí é muito ampla. A terra das suas emoções, do seu físico. Como está a sua família? O Senhor está dizendo: sararei a sua terra, da sua casa, da sua família. O Senhor tem um novo tempo para você e para todos os seus. O Senhor promete sarar a terra da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, São Paulo, do nosso estado, São Paulo, do nosso Brasil, com todos os seus estados. Deus quer sarar. Sarar da corrupção, sarar da idolatria, sarar da feitiçaria, sarar aqueles que estão espiritualmente enfermos. É a manifestação de Deus. O avivamento, pastor Bispo Palarone, quando vem, ele não apenas traz vida espiritual no sentido de muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Isso vem e acontece. O avivamento não traz apenas multidões, mas o avivamento traz a cura do tecido social também, altera totalmente o comportamento das pessoas. O verdadeiro avivamento,
que sara a terra, muda o caráter, muda a personalidade e traz a verdadeira conversão. A sua conclusão aí, meu bispo Palaroni. Ô meu apóstolo, diante de uma colocação tão contundente como esta, colocada por Deus, né, anunciada a Salomão, eu creio que resta apenas a cada um de nós, a cada um dos nossos ouvintes nessa tarde, entender que há um grande amor de Deus pairando sobre as suas vidas. Glória a Deus. Não há juízo de Deus punindo, não há juízo de Deus detonando a vida de ninguém. Há apenas um Senhor com um olhar colocado sobre cada um de nós. Há apenas um Senhor com as mãos estendidas a cada um de nós, nos esperando para um grande encontro com Ele. Quando o Senhor disse aí, buscar a minha face, significa procurar para ter um encontro sobrenatural e genuíno com Deus. Não naquele estilo, naquele sentido, se me permite, apóstolo, apenas 30 segundos, quando falamos sobre a humildade, há muita gente arrogante hoje na sua oração. Há muita gente hoje que cisma que pode colocar Deus contra a parede, dizendo, ou o Senhor muda a minha vida ou não muda, ou o Senhor é Deus ou não é Deus. Esse coração tem que ser quebrado hoje. Esse coração hoje tem que ser despedaçado para ser refeito, para ser reconstruído, meu apóstolo. É isso que eu digo para algumas pessoas que estão me ouvindo aqui nesta tarde, que está te ouvindo aqui nesta tarde. É preciso quebrar o coração, entrar na presença de Deus, e aí a terra é sarada, sabe? As adversidades vão embora, Glória e a a Deus. bênção de Deus, ela repousa sobre a vida de todos. Muito bem, agora são 13 horas 24 minutos e 37 segundos. Daqui a pouco estaremos fazendo a primeira oração, fica atento aí. Pastor Ivair, muitas pessoas estão mandando pedido de oração, dizendo onde estão nos vendo, nos ouvindo. Por favor, cita para nós alguns poucos aí. Sim, senhor, é bom dizer que, conferindo o horário, são 13 horas e 35 minutos. E eu disse o quê? 25. Obrigado, é o problema do nosso... Esse é o cronômetro. Na verdade, gente, o tempo passa, mas eu queria fazer algumas observações, apóstolo. É que daqui a alguns minutos nós teremos um momento muito especial, que é o momento da oração da fé. Isso. Talvez você que está em casa, você que está acompanhando a gente, você não tenha noção do poder da oração da fé. Talvez você tenha se esbarrado, você tenha se apoiado em tantas e tantas coisas, e você não conhece ainda o que o poder da oração é capaz de fazer na sua vida. Então, são 13 horas e 26 minutos, quando for assim por volta de 13 horas e 50 minutos, nós estaremos entrando em oração. Eu quero aproveitar, apóstolo, dizer duas coisas. Primeiro, que nós mal deixamos o número do telefone e nós já temos muitos pedidos. Eu quero apenas reforçar com você que está em casa que o WhatsApp, o nosso número, para você entrar em contato conosco, mandando uma mensagem, mandando um áudio, mandando o nome de alguém que você gostaria que nós estivéssemos orando, é o 011 975 Perdão, vamos lá. 975294-642. Uma forma melhor de falar esse número, 011 97529-4642. 011 97529-4642. Nós temos aqui, posso deixar alguns nomes, apóstolo? Vamos. Nós temos aqui alguém já falando conosco. Glória a Deus, apóstolo Jair de Oliveira. Que honra poder ouvir o senhor na Rádio Musical. Meu nome é Cristiano, em Budas Artes. Em Budas Artes, terra boa. Um abraço para o nossa pastor Wilson, toda a equipe lá de Budas Artes, onde temos uma grande superintendência. Isso aqui, olha, a paz do Senhor Jesus, apóstolo Jair de Oliveira, Olerina, Casa da Bênção de Ressaca, pedindo oração pela vida financeira e por Ressaca, toda a sua família. São Paulo, é do interior. Um abraço para você, minha querida irmã, esteja onde estiver, Deus é onipresente e Ele toca a sua vida nesta tarde. Nós temos aqui a Carmen é de São Carmen Paulo, de onde? São Paulo. Capital.
E ela está aqui. Boa tarde, apóstolo Jair. Peço oração pela minha vida financeira. São Paulo, capital. Querida, Jeová Jiré, com certeza ele tem uma bênção nessa área. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Outra, olha aqui também, Kaique, ICB em Budas Artes. Uau, com a gente. Em Buda Grande, com a um gente abraço aqui. aos irmãos de lá. Isso, nós temos aqui também a paz, apóstolo Jair, que honra ouvi-lo na rádio musical. João, em Budas Artes também. Opa, um abraço, Deus abençoe, João. Isso aí, nós temos inclusive, apóstolo, nós temos aqui pedidos de oração de fora do estado de São Paulo. Ok. Nós já temos aqui, são muitos nomes, nós não vamos conseguir falar todos, mas, por exemplo, aqui nós temos... Uma variada aí, porque só ficou em Budas Artes. Não, nós Eu temos sei que aqui... tem gente de todo o estado e de todo o Brasil, não é? Vamos lá. Mas nós temos aqui o Nildo. O Nildo, ele está pedindo oração em favor da sua vida sentimental, Mato Grosso, Cuiabá. Opa, já está nas redes sociais, ligadinho um com a você gente. de Cuiabá. Aí está o missionário Jaime Cruz, missionária... Amém, amém. Isso, tantos e tantos nomes. Marília, vamos lá para Marília? Marília, Isso. Um abraço ao pessoal aí dessa região. Pastor Abner, Abner, Marília com um a gente abraço a aqui. você. Ou seja, na verdade disparou aqui, não tem nem como estar controlando, apóstolo. São muitos nomes aqui que estão chegando, não dá tempo da gente ir assimilando tudo de vez, mas Santo André, vamos lá, Santo André. Tio João, missionário Isso. Tio João, homem Vamos de aqui, Deus. graça e paz, Nosso irmã superintendente Edna. de Mauá, Santo André, toda essa região. Isso é a irmã Edna, ela é da Advec, Santo André, e está pedindo oração aqui pela sua vida de saúde e pelo seu emprego. Santo André, pertinho da gente está aqui. Aí, nós vamos incluir numa poderosa oração da fé. Poderosa porque é no nome que está sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria, apóstolo, de te separar agora 2 minutos. São muitos pedidos de oração chegando, a gente sabe da necessidade de cada um, mas nós precisamos entender que o tempo dos milagres não passou. E eu sei que o senhor tem nas mãos a história de uma pessoa. Nosso tempo ele é muito pequeno realmente para a gente poder estar dividindo isso, mas é importante nós compreendermos que os milagres ainda acontecem nos dias de hoje. Os milagres ainda acontecem. Você que está em casa, é importante você compreender que o Deus que fez coisas extraordinárias no passado, o Bispo Palarone está nos acompanhando aí em Santos, São Paulo, eu tenho certeza que você pode concordar conosco. Aquilo que Deus fez no passado, às vezes a pessoa ele abre a Bíblia e ele vê ali Jesus tocando os olhos de um cego e os olhos daquele cego se abrindo de forma misteriosa, de forma sobrenatural. A gente vê homens, mulheres que eram pessoas oprimidas e perturbadas por espíritos das trevas, Bispo Palarone, e essas pessoas, elas eram libertas através do poder sobrenatural de Deus. Então, estas coisas inexplicáveis ainda continuam acontecendo nos dias de hoje. E nós temos uma história, apóstolo, que eu gostaria que o senhor falasse sobre ela daqui a pouquinho. Antes de comentarmos, quero dizer que todos que estão ligando, mandando mensagens, após o programa, eu e toda a equipe, com muito amor, com muito carinho, nós vamos ler todas as mensagens. Sim. Vamos incluir os pedidos na oração que faremos daqui a pouco e daremos continuidade nas nossas intercessões. Muito obrigado. Bauru está marcando presença aqui. Um grande abraço ao nosso querido pastor Marcos Moura, que é capixaba, né? Sim. E que está lá no interior de São Paulo. Tanta gente, realmente é impossível tentar mencionar todos. São centenas e centenas de contatos, de pedidos de oração, e falando como estão recebendo o som da sua rádio musical FM 105.7 e também através das redes sociais. Que alegria, que prazer estar comunicando convosco. Importante também, apóstolo, não cortando, você que está acompanhando a gente, seria bom você dizer qual a estrutura, qual a plataforma que você está acompanhando o programa Cristo Verdade que Liberta. Se é pelo rádio, se é pelo Facebook, se é pelo YouTube. Diga para nós, você que está fora do estado, diga qual a plataforma você está usando para acompanhar o programa Cristo Verdade que Liberta. É uma forma da gente estar mais próximo de você. Muito bem. Nós temos tantas histórias de fé. O senhor Juarez Pereira dos Santos contou em detalhes a sua história.
Interessante notar que toda história de fé ou todo testemunho tem 3 partes. Como era a vida da pessoa Sim. antes de ter tido um encontro transformador, abençoador com o Senhor nosso Deus. Todos normalmente que vêm lá de fora e que sofreram tanto, tem um momento assim chamado fundo do poço, né? E tem o segundo momento que foi o encontro com Jesus, o encontro com um dos servos de Deus, o encontro com a casa da bênção, esta igreja que Deus levantou na nação há quase 60 anos, pregando o evangelho de poder, anunciando que só Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Então, olha o que aconteceu com o senhor Juarez Pereira dos Santos. Amanhã nós teremos a imagem e a voz dele aqui, não é, Ivair? Sim, é bom lembrar que nós tivemos uma conversa com esse senhor. Eu sei. Aqui, nós tivemos aqui em São Paulo um momento onde nos reservamos para conversar com ele, gravamos a sua história, e ele nos contou, meu apóstolo, coisas que realmente são surpreendentes. Apóstolo, o bispo Palarone também já tem conhecimento dessa história. Ele que está nos ouvindo agora, ele está ciente do que aconteceu na vida dessa pessoa. Então vamos lá. Por exemplo, você sabe que há 2 poderes espiritualmente falando: o Sim, poder senhor. do bem e o poder do mal, o poder da luz, o poder das trevas, o poder de Deus e o poder do diabo. Em João 10:10, o Senhor Jesus deixou bem claro a missão do inimigo. Sim. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse senhor Juarez, no auge do desespero, do sofrimento, ele se envolveu com magia negra, com satanismo. Ele buscou no lugar errado a solução do seu problema. E aconteceu exatamente o que infelizmente acontece. As coisas agravaram, as coisas complicaram. Porque, Ivair, tem uma expressão que nós usamos há muitos anos nas cruzadas de cura divina, de libertação, de salvação, que diz assim: macumbaria não combate macumbaria. Com certeza. Ele foi vítima de uma bruxaria. E ele procurou no lugar errado a solução, e o problema agravou. Diga para nós aí, em linhas gerais, você que ouviu, que acompanhou de perto, qual foi a situação do senhor Juarez Pereira? Olha, esse senhor que é daqui da capital, ele está em São Paulo, ele nos contou que aos 17 anos surgiu uma enfermidade no seu pé. No pé. Aparentemente uma coisa normal, assim, uma enfermidade que poderia surgir na vida de qualquer pessoa. Mas a questão é, no meio de tudo isso, o seu pai então resolve buscar ajuda desesperadamente em todos os caminhos que ele pôde. E foi nesse interim que ele descobriu aquilo que não era para descobrir, chegou onde não era para chegar, e a situação que estava complicada piorou um pouco mais. E a pessoa no auge do desespero, ele faz coisas absurdas. O pai, né? O que um pai não é capaz de fazer pelo filho? A pessoa que vai para as encruzas, faz matança de animais, salta muros de cemitério para fazer despachos, para buscar de alguma forma, pela ignorância espiritual, pelo não conhecimento da palavra, apela para essas coisas, submetendo a coisas humilhantes, degradantes, porque o desespero é grande. Foi isso que aconteceu, não foi? Foi isso, a história dele é muito linda no sentido do que Deus fez, mas é uma história realmente que veio carregada de sofrimento, de opressão, de perturbação. Mas isso vai ficar, meu apóstolo, pro programa de amanhã, que nós já estamos perto do momento da oração. Parece que não? Quantos minutos São nós temos? 13 horas e 47 minutos. Nós vamos orar dentro de poucos minutos. Dentro de Deus, 3 então vamos minutinhos. deixar, com certeza, e amputar a sua perna, o seu pé, digo, amanhã. 8 dias a partir dessa data. Mas alguma coisa aconteceu. Na semana que o seu pé seria amputado, ele viveu talvez o momento mais extraordinário da sua vida. Você que está nos ouvindo, você acredita em milagre? Você acredita que coisas sobrenaturais acontecem? Então amanhã você precisa ouvir o que aconteceu na vida desse paulista,
História tremenda, meu apóstolo. Mas isso amanhã, porque agora, infelizmente não, felizmente, chegamos no momento da gente nos preparar para a gente estar em oração. Maravilha. Você que fez contato, você que tentou e não conseguiu, você que está nos vendo ou ouvindo em algum lugar do Brasil ou do planeta Terra, se possível, pare um pouco, desligue-se de todas as coisas humanas, terrenas, materiais e ligue o coração com o Senhor, o Deus que prometeu, através de Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em tempos de guerra. É momento de oração, é momento de falar com Deus. Bispo Palaroni está lá em Santos. Eu estou falando, na verdade, de vitória do Espírito Santo para o estúdio da sua rádio musical FM ao vivo para todo São Paulo e para todo o Brasil. É hora de orar. É hora de falar com Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas sim estendidas agora para tocar a sua vida. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai Celeste, no nome que está sobre todos os nomes, o nome precioso do Senhor Jesus, olhai para os milhares e milhares de ouvintes que acompanham e que oram conosco nesta tarde. Sim, meu Deus. O Senhor os conhece, não como número perdido em meio à multidão, mas o Senhor os conhece pelo nome, pelo sobrenome. O Senhor sabe tudo sobre todos. Oh, meu Senhor, que agora, no nome de Jesus, toca a vida de cada ouvinte. Sim, Deus. Aqueles que estão doentes no físico, aqueles que foram, quem sabe, desenganados, aqueles que não sabem mais o que fazer, a quem recorrer, aqueles que nos ouvem, quem sabe, no hospital, numa enfermaria, ou transitando pelo tráfego da cidade de São Paulo ou em algum lugar do Brasil, aqueles que ouvem em casa, com a família, que a tua mão venha sobre eles e que estas enfermidades, do alto da cabeça, a planta dos pés, doenças internas, externas, físicas, emocionais, espirituais, pelas chagas de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, saiam agora. Sim, Deus. E o milagre da cura divina acontece. Onde houver uma perturbação espiritual, obra de magia negra, como aconteceu com este irmão Juarez, Pai, se houver qualquer doença gerada pelo poder do diabo, nós usamos do poder e da autoridade que o Senhor nos delegou, em nome de e Jesus, ordenamos a esses espíritos de doenças que saiam agora, batam em retirada, pelo nome, pelo sangue e pela palavra do Senhor Jesus. Eu abençoo o lar, que esta casa tenha paz, muito amor, muita união, muita compreensão, muita felicidade. Pai, abençoe aqueles que estão desempregados. Abra uma porta. Conduza este meu irmão, esta minha irmã, a uma porta de emprego. Daremos toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor que vive e reina para sempre. Amém.
O tempo passou rapidamente, pastor Ivair, é hora de despedir? Com certeza. Vamos lá então, mas amanhã estaremos de volta, que horas? Isso, apenas 2 minutinhos para encerrar. Lembrar ao senhor que nós estamos recebendo, disparou aqui de várias partes do país, não é só de São Paulo, muitas e muitas pessoas com a gente. Amanhã, 13 horas em ponto, estaremos aqui novamente. A partir de hoje, de segunda a sexta-feira, 13 horas, juntos com você, juntos nesse momento de fé, e amanhã contando a história do seu Juarez, que será extraordinário. Será extraordinário. Vamos ouvi-lo E vê-lo. Viva voz, contando para nós o seu drama e como Deus operou. Meu bispo Palarone, as suas despedidas aí direto de Santos. Grande abraço, meu apóstolo, pastor Ivair, todos os ouvintes que estiveram com a gente nessa tarde, que a maravilhosa graça de Deus esteja sobre todos vocês, e até amanhã a partir das 13 horas. Isto aí, meu bispo, amanhã um novo encontro, querendo Deus. Um abraço, Deus vos abençoe. Obrigado pela vossa honrosa audiência. É só fechando então, lembrando que o nosso número, para você que quer manter contato com a gente, deve manter 011 97529 4642. Muitas pessoas com a gente aqui, e amanhã com certeza será uma coisa extraordinária. Um abraço, que Deus os abençoe. Uma tarde feliz e uma semana cheia de paz, saúde e alegria. Até amanhã, 13 horas, um novo O encontro, tempo se Deus passou tão quiser. rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.